Assim, posso dizer hoje, assim, como uma abertura, assim, sendo o primeiro encontro, chamar a atenção da importância da política internacional para um país como o Brasil, um país periférico do sul global, né? Porque muitas vezes, assim, esse é um problema, parece que é uma coisa muito tá presa assim nesse universo da academia, cheio de códigos, né? De pessoas muito inteligentes ali, né? Lidando com teorias assim complexas, ou então você vai ver lá na Globo News alguma coisa, um especialista, né? Cheio de pompa, de terno e gravata, falando sobre o que o Brasil deveria fazer ou não fazer. E assim, né? Como eu venho assim, de uma base bem marxista, né? Eu acho que tudo isso são formas, assim, que posso dizer, de como um mago, assim, com aquela brincadeira do copo, de ficar rodando o copo para lá e para cá, para as pessoas não entenderem, né? Algumas coisas que são muito simples, né? Então, cria códigos para proteger a informação, o que está de fato acontecendo, e você fica ali passivamente idolatrando assim, esses especialistas, que muitas vezes eles não sabem tanto, mas estão ali com uma função de reproduzir um pensamento de alguma estrutura de poder, que aquele pensamento, que as ideias movem o mundo nesse sentido, né? Criam consensos em termos de, em relação a certos modelos de poder, certas estruturas de poder, certas formas que as dinâmicas sociais ou internacionais se organizam. Então, muitas vezes, essas pessoas são pagas, né, pelo dono da emissora, mas essa emissora tem um financiamento de algum fundo internacional, muitas vezes do próprio governo americano. Essas pessoas reproduzem, não é, assim, isso não é teoria da conspiração, porque a história mostra, né, a documentação mostra que vários repórteres, inclusive dentro dos Estados Unidos, vários repórteres famosos estavam ali recebendo um script direto da Casa Branca para reproduzir uma visão de mundo que, ao chegar na opinião pública, consolida uma certa dimensão assim, do poder. Então, e você, até olhando para o Brasil, a própria história da Rede Globo, né? Dentro da ditadura militar, como um produto da ditadura militar, os militares montaram toda a estrutura de comunicação no país e entregou de bandeja para a Globo, porque tinha ali a informação, o fluxo de informação tem um peso político. Então, a ideia da conversa também é para ir desmistificando essas coisas e mostrar, assim, na essência, que não são temas encastelados, assim, são temas que têm um impacto direto na vida das pessoas, na política doméstica. Porque, de modo geral, existe a política, né? Assim, a dimensão doméstica e a internacional são expressões diferentes de uma mesma natureza, que é a política. E ainda mais se você pensar um país como o Brasil periférico, uma ex-colônia, que sempre esteve assim, subordinado a poderes externos, o internacional é fundamental. Muitas vezes o internacional veio antes do que o doméstico. Então, essa ideia assim, de falar sobre política internacional não é trazer algo exótico. Pelo contrário, a minha ideia de desmistificar é mostrar que o internacional é parte da nossa vida, né? Os filmes que vêm de fora, que a gente consome, têm um impacto na nossa percepção. As informações que vêm, que a Globo reproduz, por exemplo. Hoje eu tenho implicância com a Globo. Que a Globo reproduz, por exemplo, muitas, principalmente notícias internacionais, muitas vezes não são produzidas pela Globo. Porque, na verdade, no mundo hoje, você tem poucas agências de notícias que produzem notícia de fato. As outras emissoras locais, como no Brasil, apenas reproduzem essas notícias, que é, por exemplo, a BBC de Londres, a agência F da França, a Reuters. Sim, você pega 5 ou 6 só que produzem toda a informação do mundo e algumas agências que são agências assim da contracorrente, como a Al Jazeera, por exemplo. E algumas que agora que a China está fazendo, está montando também, e que a Rússia também monta RT. E não por acaso, na maioria, o Brasil ainda consegue manter, mas se a gente continuasse com o Bolsonaro, talvez isso mudasse. Mas, por exemplo, quando eu estava na Europa, as agências de informação da Rússia eram proibidas, você não conseguia entrar no YouTube para ver uma RT, por exemplo. Somente depois da guerra, começou a guerra, um pouquinho antes da guerra, assim, começou as tensões, porque tem um sentimento anti-Rússia muito grande. Essas agências começaram a ser proibidas
E aí você vê também a hipocrisia da mídia ocidental, porque falam tanto da China como ditadura, não tem lá não tem liberdade de imprensa, mas no Ocidente também não tem. Porque não tem, assim é o poder, assim, né? Você pensa, a China é uma ditadura, um partido único que comanda tudo, ok. E os Estados Unidos é o quê? São dois partidos que comandam os Estados Unidos, republicanos e democratas. Qual a diferença da China, então? Um partido a mais. E lá nos Estados Unidos você não tem nem eleição direta, você vota, seu voto não vale. Você vota para um delegado votar por você. Então, às vezes, o voto popular ganha, elege uma pessoa, mas os delegados elegem outra, como aconteceu algumas vezes nos Estados Unidos. O Al Gore foi eleito, mas aí o Bush entrou porque ele tinha mais delegados. Então, assim, a ideia é de que mostrar, de fato, como essas coisas, assim, né, como existe um imbricamento direto, porque a gente é afetado pelo internacional a todo momento, né, pelo sistema financeiro, né, olha como é que o dólar influencia no Brasil. Então, assim, tudo a gente está muito subordinado e aberto, né, exposto ao que é internacional. Então, a ideia é mostrar que uma política internacional, uma política externa, como foi a política externa dos governos Lula, de tentar ampliar, por exemplo, a autonomia do país, ampliar as possibilidades de parceria do país com outros países, independente de qualquer alinhamento ideológico, pensando no interesse nacional, é fundamental um processo de desenvolvimento de um país como o Brasil, que foi uma ex-colônia e tem fragilidades estruturais históricas, né? Então, essa é uma primeiro ponto que eu acho que é interessante desse abordar, talvez desse programa ter esse um viés um pouco maior para a política internacional, porque muitas vezes é algo que parece que está muito distante da nossa vida, parece que é difícil de entender, parece que é o campo de pessoas assim extremamente inteligentes e donas do conhecimento, como se colocam muitas vezes os especialistas da Globo News, como aquele Guga Chakra, que é um idiota, né? E vai falando muita informação, tal, parece que você só aceita porque você não consegue ter uma conexão. Então, acho que um ponto, né, para militância e tudo mais, é desmistificar esses pontos. Então, assim, acho que a contribuição que eu posso dar e talvez trazer entrevistados para cá, é começar a desmistificar. Aí passar para o Cadu, aí na volta eu posso começar a falar mais especificamente da política externa do Lula.